Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para trazer uma videoaula, dando continuidade ao conteúdo que foi trabalhado na videoaula anterior, conteúdo de biologia. Eu sou residente da professora Vanusa, faço parte do programa Residência Pedagógica, que é um programa do Instituto Federal, em parceria com algumas escolas da cidade, e a gente ficou responsável por essa turma do terceiro ano do Cícero Coelho. Vamos estar trazendo aqui alguns conteúdos em videoaulas ou em materiais para vocês terem acesso. Eu, juntamente com minha colega Yanaeli, né, que também é residente, vamos estar trazendo aqui algumas sequências de videoaulas. Bom, como foi introduzido na aula passada sobre tecido epitelial, vamos dar continuidade e iniciar o tecido conjuntivo. Falamos sobre os dois tipos de tecidos que existem, né? Que é os tecidos epiteliais de revestimento e os tecidos epiteliais glandulares. Foi citado apenas o tecido epitelial de revestimento, né? Ficou faltando os tecidos epiteliais glandulares, que vai ser trazido um pouco nessa aula. Bom, só para recapitular, foi trazido uma tabelazinha aqui com alguns tipos de tecidos epiteliais de revestimento, né? Suas estruturas, como que eles são formados nessa tabelinha. E agora vamos entrar na parte de tecido epitelial glandular. As glândulas elas podem ser unicelulares, como a célula ou glândula caliciforme, que produz o muco presente em abundância no epitélio da traqueia e do intestino grosso. Essa glândula caliciforme é essa da imagenzinha acima aqui que eu trouxe, essa imagenzinha amarela. Tá um pouco pequena, mas dá para visualizar aí ela. No caso, que é a secreção que produz a mucosa, né? E além da glândula ser unicelular, ela também pode ser multicelular. No caso, as glândulas multicelulares, elas ficam imersas em tecido conjuntivo, dele recebendo nutrientes e oxigênio. Formam-se da proliferação de células epiteliais de revestimento que penetram no tecido conjuntivo. No caso, um exemplo de glândula multicelular que eu trouxe aqui é de uma glândula salivar, nessa segunda imagenzinha aqui, que a secreção ela produz mucosa e serosa, no caso. Então, é uma glândula mista. A secreção mista. Nesse slide, estou trazendo a classificação, no caso dos tipos de glândulas multicelulares. Bom, as glândulas multicelulares elas podem ser endócrinas e exócrinas. Além dessas duas, existe uma glândula no corpo que possui tanto regiões endócrinas como regiões exócrinas. No caso, o pâncreas. E essa região ela é conhecida como glândula mista, justamente por trazer tanto glândulas exócrinas como glândulas endócrinas. Bom, mas o que são as glândulas endócrinas? Glândulas endócrinas, elas apresentam a porção secretora, porém não apresentam ductos, sendo a secreção eliminada por meio de vasos sanguíneos, que estão localizados nas proximidades da glândula. A secreção das glândulas endócrinas são denominados hormônios, no caso. É o tipo de secreção aí que tem nessas glândulas endócrinas. Bom, e glândulas exócrinas? As glândulas exócrinas elas apresentam a porção secretora associada a estes ductos que se abrem para o interior de cavidades do corpo, como glândulas salivares que eliminam a saliva na cavidade bucal. Foi um exemplo que eu trouxe no slide anterior, né, da glândula salivar. Ou para fora do corpo, no caso, que
as glândulas sudoríparas. São as glândulas que eliminam suor. Glândulas mamárias, sebáceas e lacrimais são outros exemplos de glândulas exócrinas. A glândula mista, ela apresenta regiões endócrinas e exócrinas, como eu já adiantei, no caso do pâncreas, cuja maior parte do volume é formado por vários conjuntos secretores exócrinos, que produzem o suco pancreático. E ele é lançado no duodeno, onde participa da digestão dos alimentos. E na parte exócrina do pâncreas, existem ilhas endócrinas, denominadas ilhas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans. Elas produzem a insulina e o glucagon, que são 2 hormônios que atuam na regulação da taxa de glicose do sangue, né? E basicamente é isso sobre as glândulas, o tecido epitelial glandular, né? Que existem 2 tipos de tecido epitelial glandular, no caso é dividido nas glândulas endócrinas e exócrinas, e também tem a mista. Agora vamos falar sobre o tecido conjuntivo, que é a segunda parte já destes conteúdos, o tecido conjuntivo, né? A maioria dos tecidos conjuntivos, eles têm origem na mesoderma. As principais exceções são os tecidos conjuntivos da face, da pele, da boca e do pescoço, que eles se originam de células inicialmente derivadas da ectoderme. Bom, os tecidos conjuntivos, eles caracterizam-se morfologicamente por apresentarem diversos tipos de células imersas em grande quantidade de material extracelular ou matriz. E esse material extracelular ou matriz, no caso a substância extracelular, ela é constituída por uma parte não estruturada, que é chamada de substância fundamental amorfa, que é SFA, representado pela sigla, né, que é substância fundamental amorfa, ou simplesmente substância fundamental. E uma outra parte também é fibrosa, de natureza proteica, ou seja, proteínas que formam essa outra parte fibrosa, que são as fibras do conjuntivo. Os diferentes tipos de tecidos conjuntivos, eles estão distribuídos de forma bem ampla pelo corpo, podendo desempenhar funções de preenchimento de espaços entre órgãos, de sustentação, de defesa e nutrição. Bom, a classificação. Quanto à classificação dos tipos de tecido conjuntivo, se baseia na composição de suas células e na proporção relativa entre os elementos da matriz extracelular. Como principais tipos, eu trouxe aqui o tecido frouxo, tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo reticular, tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo. Vamos ver mais ou menos a parte básica de cada um deles. O tecido conjuntivo frouxo. Bom, o tecido conjuntivo frouxo, ele preenche espaços não ocupados por outros tecidos, certo? Apoia e nutre células epiteliais, envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos e linfáticos. Ele também faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha um importante papel nos processos de cicatrização. O tecido conjuntivo denso. No tecido conjuntivo denso, há predomínio de fibroblastos e de fibras colágenas. Bom, no caso ele é classificado em 2. E essa classificação depende do modo de organização dessas fibras que foram citadas,
fazem parte do tecido, no caso os fibroblastos e as fibras colágenas. Eles são classificados em não modelados, que não modelado é formado por fibras colágenas dispostas em feixes que não apresentam orientação fixa, ou seja, como o próprio nome já diz, não modelado, dá a ideia de que é algo que não tem um padrão, uma sequenciazinha. Um exemplo desse tecido não modelado é a derme, tecido conjuntivo da pele. Né? Já o modelado, ele é formado por fibras colágenas que estão dispostas em feixes com uma orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência à tensão do que a dos tecidos não modelados. E frouxo. Ocorre, no caso, nos tendões. Podemos observar esse tipo de tecido modelado nos tendões. Bom, aqui tem uma imagenzinha representando cada um deles. O não modelado, acima, que é a figurinha A, e o modelado. Podemos perceber que é uma diferença bem visível, né, entre eles. Dá para entender porque tem não modelado. No caso, os feixes eles são desordenados. E os modelados, que possuem uma orientação fixa na modelagem dos feixes, na organização dos feixes. Temos aqui também o tecido conjuntivo adiposo, que nesse tecido a substância intercelular é reduzida e as células são ricas em lipídios, por isso são chamados de células adiposas. Ocorre principalmente sobre a pele, exercendo funções de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Então, os lipídios eles têm essa função aí de proteção contra choques, como reserva de energia também, e isolamento, que é a regulação da temperatura corporal ali. Ocorre também ao redor de alguns órgãos, como rim, coração. O tecido reticular. O tecido conjuntivo reticular, ele é constituído por fibras e células reticulares. Esses elementos compõem uma delicada trama que dá suporte às células formadoras de células do sangue. O tecido reticular ele pode ser encontrado nos órgãos que têm função hemocitopoética. No caso, que órgãos são esses? Que formam as células do sangue, representados pela medula óssea vermelha e órgãos linfáticos, que no caso são as tonsilas, conhecidas como amígdalas, o timo, o baço, o linfonodo e gânglios linfáticos. Aqui tem uma imagenzinha, né, que dá para observar esse tecido reticular. O tecido conjuntivo cartilaginoso. O tecido conjuntivo cartilaginoso, ou simplesmente chamado de cartilagem, ele apresenta consistência firme, mas não é rígido, comparado ao tecido ósseo. A cartilagem ela é encontrada no nariz, nos anéis da traqueia e dos brônquios, na orelha externa, que no caso o pavilhão auditivo, essa parte aqui externa, né? E na epíglote e em algumas partes da laringe. A cartilagem, nas cartilagens não há nervos, né, nem vasos sanguíneos, e a nutrição das células se dá por difusão nesses tecidos, uma vez que as substâncias nutritivas, o gás oxigênio e os resultados de processos metabólicos dessas células são transportados por vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente. Bom, a cartilagem, ela, como já foi colocada, ela pode ser encontrada no nariz, né, que é essa parte que digamos que no começo da entrada do nariz, que é um tecido, dá para perceber que ele é um pouco duro, nas orelhas.
em partes da laringe. Existem dois tipos de células nas cartilagens, que são os condroblastos e os condrócitos. Os condroblastos são células que produzem as fibras e a substância fundamental. Já os condrócitos são células com baixa atividade metabólica, situadas no interior de lacunas no tecido. Aqui, mais adiante, tem uma imagem, né, que nos permite visualizar as estruturas básicas de cada um deles, como que é o condroblasto, mais ou menos, e o condrócito.